Boa tarde, meus amados e minhas amadas. Hoje tem um tema do céu. Falar sobre as 7 festas judaicas. Como eu gosto de falar sobre isso. Nos vai ajudar a entender muito os planos proféticos, ou seja, com relação ao Messias, Jesus. Então, as 7 festas judaicas estão em Levítico 23. Então, meus amados, oremos para que Deus abra nosso entendimento, faz frutificar. Como diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema de hoje é a palavra, é semente que vai ser lançada agora para ti. Aleluia! Ao nosso coração sedentos. Porque é negar a si mesmo, é como uma plantinha. Ou seja, para poder dar frutos, muitos frutos. Como diz a palavra em João. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Olha que tremendo. Então, o que é morrer? Morrer para a gente mesmo. E morrendo para a gente mesmo, Deus vai nos encaminhando pelo caminho plano. Aleluia, glória a Deus. Isso me fez lembrar uma visão tremenda quando eu estava orando. Eu vi um passarinho com um galinho jogando no chão assim, a semente. E me lembrei de Ezequiel 17, dê uma lida em Ezequiel 17, é tremendo. Então, meus amados, vamos falar hoje das 7 festas judaicas. E que essa semente agora seja lançada, para que colha muito fruto, que é a festa dos frutos, né, das primícias de Deus. Glória a Deus por isso. É Deus que faz frutificar. Aleluia. Somos sementes. Aleluia. Ela tem que ser que frutifique essa semente, para que essa semente no teu coração hoje frutifique. Então oremos para que a gente continue, né, nesse estudo maravilhoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma tarde, Senhor, na tua presença. Senhor, que não seja eu, Senhor, o Espírito Santo conduza, Pai, esse maravilhoso estudo, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco agora a tua mão, acampa teus anjos aqui agora. Um muro de fogo ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus, abre nosso entendimento, nos dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Que nós tenhamos um estudo maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Amém, meu amado. Então, disse Jesus, né? O reino de Deus, aleluia, é como um homem lançando a semente na terra. Depois dormiu e se levantou de noite, e de dia a semente germinava. Olha que lindo. E cresceu, e crescendo, sabendo ele como, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Se você planta, ela frutifica. É verdade. Primeiro a erva, depois as espigas, e por fim o grão cheio de espigas. E quando o fruto já está maduro, logo se meta foi-se, porque é chegada a hora da ceifa. Está perto da ceifa, meu amado. Por isso que eu vou falar sobre as 7 festas judaicas, para você entender o plano profético. Tudo que está no Antigo Testamento tem um porquê, e é tremendo os estudos. O que a gente pode aproveitar do estudo do Antigo e do Novo, gente, é para nossa edificação, para ter uma esperança maior na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ou seja, é a colheita. Mas veja, já senti por fazer diferente. Antes de dar fruto, você tem que lançar a semente. Ser um bom semeador, é verdade. Se tornar um grão cheio de espigas. Nós, assim como lavrador, estamos espalhando semente, que é a palavra de Deus, que vai ser dita agora. Devemos dar muitos frutos, sabia? O Senhor corta a árvore para que dê muitos frutos ainda. Amém. Devemos dar fruto e depois espalhar. Assim é a palavra, que cura, liberta e restaura. Traz o homem para junto das águas. É como a árvore plantada junto às águas. No momento de sequidão dará fruto. Amém. E tudo que faz prosperará. Quando você está perto das águas, que é a palavra, né? E medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Então tudo que você faz prosperará. Amém. Então somos como uma planta, de Jeremias 17, 7 e 8, né? Quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Olha que tremendo. O qual cresce mesmo passando adversidades. Não devemos olhar para as tempestades, meus amados. Devemos aproveitar o máximo que Deus está entregando em nossas mãos agora. Pois os ventos contrários vêm para espalhar
Ou seja, às vezes as coisas vêm ao contrário, mas é para que você espalhe. Mesmo na adversidade, você lance semente. É ali que Deus vai fazer frutificar. Amém. Como é 10%, 30% e assim vai. Os ventos contrários para espalhar o evangelho da salvação. Ou seja, Jesus Cristo salva, somente Ele. O lavrador, como cada um tem o seu trabalho, tem a colheita à vista. Ele tem a colheita à vista. Quando a gente lança, a gente já sabe o que vai dar a colheita. Se não vir, outra coisa contrária, mas a gente já sabe que vai ter uma boa colheita. Se você planta os frutos do Espírito de Deus, vai ter uma boa colheita em nome de Jesus. Então, primeiro ele aduba, a gente ara e depois semeia a terra, né? Na esperança de colher frutos. Isso me fez lembrar de Jó 14, 7 e 9, que eu gosto muito, que diz assim: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessará de dar seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer seu tronco, ao cheiro das águas brotará, ou seja, da palavra brotará, e dará ramos como planta nova. Como eu disse, no mês passado tive essa visão linda, um pássaro estava dentro do carro com vários irmãos da igreja, e de repente eu vi um pássaro com um galinho jogando na terra. Me recebi Ezequiel 17, ler. E também vi, meu amado, raízes saindo dos meus pés, água vindo, e de repente brotando raízes. Aí veio a palavra em Gênesis 49, 22 a 26. José será um ramo frutífero junto às águas. É uma fonte e suas raízes se estendem. Olha que tremendo. Deus vem com a palavra. Deus fala com você através de visões, sonhos, mas tem que ver a palavra junto. É verdade isso. Então, meus amados, hoje, dia 27 de julho de 2017. Tá dormindo ao meio-dia, gente, foi tremendo. Quando eu estava quase pegando no sono, vi um exército se formando e muita semente caindo do céu. Eu, gente, aí Deus disse: faça o vídeo hoje, o vídeo sobre as 7 festas judaicas. Por quê? Porque são as primícias, são as festas da colheita. Olha que coisa linda. Senhor, tu faz tudo perfeito, tu prepara até o material. Ele faz tudo pra gente, ele prepara todo o material, gente. Então eu disse: Jesus, que coisa linda. Então vamos lá, né? No estudo maravilhoso sobre as 7 festas judaicas. Levítico 23, vou até abrir. Antes disso, vou dar uma palavra que Deus me deu. Olha o que ele diz em Ezequiel 35, 25 a 26. Farei com eles aliança de paz, acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques, árvores. Delas, dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer chuva a tempos, serão chuva de bênçãos, meu amado. Lê Gênesis 49, 22 a 26. Bênçãos do altos céus, dos braços eternos, amém. Então, farei bênção, farei descer chuva a seu tempo, será chuva de bênção, amém. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade. E estarão seguras na sua terra, saberão que eu sou Senhor agora. Quando eu quebrar a vara do jugo e livrar das mãos dos que te escraviza. Amém. Então, fruto dará a novidade do campo, meu amado. É tremendo isso. As espigas já estão cheias. Está na hora da ceifa. Amém. Vocês vão ver nesse estudo maravilhoso o porquê, né? Vamos abrir em Levítico 23. Eita, como eu gosto desse estudo em Levítico 23, gente. É algo do céu. Por que as 7 festas? Porque Deus, ele estabelece tudo. É Ele que providencia tudo e organiza tudo. Então, através desse estudo, você vai aprender o plano profético. Já foram cumpridas 4 festas, faltam 3 agora. Olha que coisa linda. Então, no Levítico 23, vou deixar aqui aberto para a gente estudar. Então, vamos lá. Primeiramente, reparei em Levítico 23, 1, que Deus define as festas para serem festas fixas, naquela época, festas fixas, né? E como convocações solenes, ele convoca as pessoas. Até hoje Deus diz: vem para o vale da decisão, vem. Deus está chamando o seu povo e congregando, fazer congregar. Ou seja, então haveria festas solenes, ou seja,
Era uma festa especial de ensaio geral. E era algo sagrado na época. E foi instituído por Deus. Então não podemos ignorar de jeito nenhum, queridos. Não podemos ignorar a importância do Antigo Testamento. Até as festas tem um porquê para nós hoje. Olha que tremendo, no plano profético. Vocês vão entender um pouco e vai se alegrar nisso. Amém. Então continuamos. Os cristãos não têm nenhum dever ou compromisso de observar as celebridades de antigamente. Ou seja, eles não têm compromisso de fazer o que já foi feito, aquelas festas solenes, porque Jesus Cristo cumpriu. E você vai ver agora nesse estudo. Mas é bom a gente agora ver e saber o porquê, né? Aquelas festas de ontem para hoje. Que tremendo, no plano profético. Então vamos lá. Então, devemos observar porque essa celebração eram festas. E nos vai dar um entendimento tremendo para que nossa fé cresça cada vez mais. É interessante observar o Levítico 23. A primeira ordenança envolve o sábado, o dia santo do Senhor, o qual primeiramente deveria ser observado pelo povo. Antes de começar as festas, Deus já mandava se sossegar, o sétimo dia já descansar, ou seja, celebrar durante 7 dias. Se você observar na Bíblia, é muito 7. Então tem um segredo por detrás disso. Então, a primeira coisa deveria se observar pelo povo de Israel como um descanso solene. Ele já começou com isso, né? Que diz aqui, ó: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dize-lhes, fala aos filhos e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas minhas festas. Olha que tremendo. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, e sábado do Senhor e todas as vossas moradas. Então, já estabeleci, já no começo, já adiantava isso. E tem uma importância também profética. Aleluia, continuemos. Neste vídeo não vou abordar muito o sábado, mas outro vídeo eu vou falar sobre só isso. Qual a importância que tem hoje, tanto na criação como nos mandamentos de Deus, na lei moral, que é muito diferente das solenes de hoje. Então, meus queridos, a primeira ordenança envolve o sábado, né? Neste vídeo não vou abordar muito o sábado, um pouco, somente. Então, vamos falar, né? Mas sim, vou agora só falar sobre as 7 festas judaicas em cumprimento ao plano messiânico, onde as 4 primeiras ocorrem na primavera. As 4 primeiras festas ocorrem na primavera, durante a época do plantio. Tá vendo que tem a ver o plantio? Eles celebravam o plantio, a colheita, as primícias, dava para Deus. Isso é coisa linda, né? Aí ele plantava e tudo oferecia a Deus primeiramente. E realmente tem que ser primeiro, as primícias é para Deus. Então, vamos lá. Então, 4 primeiras festas ocorrem na primavera. Ocorreria na primavera, durante a época do plantio, colheita da cevada. Já foram cumpridas por Jesus Cristo na primeira vinda. Olha que tremendo. Ou seja, eu vou falar quais são, né? Na primeira vinda ele já cumpriu. E as três últimas ocorrerá no outono, né? Durante o período da colheita do trigo. A primeira a cevada, depois o trigo. Se cumprirão profeticamente na sua segunda vinda. Ou seja, as 4 primeiras foram cumpridas, que eu vou falar já já. As 3 últimas serão ainda cumpridas e vai ser uma atrás da outra. Nossa, isso vai ser tremendo. Na segunda vinda, né? A primeira foi cumprida, falta agora a segunda vinda. As 4 primeiras festas são conhecidas como as primeiras chuvas. Como diz aqui na palavra, darei chuva a seu tempo. Olha que tremendo, Deus me deu essa palavra, quase disse isso. Tem tudo a ver com o material que está sendo exposto agora. Olha que lindo. Então vamos lá. Então, as 4 primeiras festas são conhecidas como as primeiras chuvas. São as primeiras chuvas, chuvas temporãs, ou seja, primavera. E as 3 festas seguintes são conhecidas como as últimas chuvas. Olha que coisa. Isso tem tudo a ver. As primeiras chuvas já veio, Jesus já se cumpriu na Páscoa, nas primícias, no Pão dos Ázimos e no Pentecoste. Ele já cumpriu as primeiras chuvas. Agora a terceira vai ser mais forte, ele está dizendo assim. Ou seja, as últimas chuvas será a seródia, no outono. Dessa forma, como veremos em 2 períodos de chuva, estão relacionadas a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja,
Esse tempo de chuva, a primeira já foi cumprida, a primavera, agora vai vir um outono, que realmente vai se cumprir em Jesus Cristo, as últimas 3 festas, que é a trombeta, a expiação e tabernáculos. Eita, isso é tremendo, vocês vão aprender agora. Então, vamos continuar. Então, veremos a primeira e a segunda vinda de Cristo. E Oséias 6, de 1 a 3 diz, vinde, eu acho lindo esse. Oséias 3, vamos ver o que é que Oséias fala, que eu achei, nossa, coisa linda. Deus fala na palavra, olha bem em cima aqui. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, ao terceiro dia Ele ressuscitará, nós ressuscitaremos também. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, viveremos diante dEle, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que diz aqui, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seróida que rega a terra. Ele derrama chuva o que? Espiritual. O Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. E o Senhor disse, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos jovens sonharão e terão visões. É tremendo isso, meu amado. Se cumpriu em Atos 2, dê uma lidinha. Então, veremos agora que essas 7 festas são ensaios feitos por Israel nas várias partes do plano de Deus para a humanidade. Diga aí, eis o plano profético de Deus sobre as 7 festas judaicas com relação ao Messias. As 7 festas têm um significado profético, pois além de apontar para Cristo como Cordeiro Pascual, na Páscoa, né? Inicia pela Páscoa, também fala da parousia, que é a segunda vinda de Jesus. As 7 festas principais foram ordenança do Senhor, em Levítico 23, e por 4 vezes encontramos a declaração que elas seriam um estatuto perpétuo para sempre, para Israel. E nós somos Israel de Deus também, por aceitar Jesus Cristo. Cristo cumpriu as 4 festas comemoradas na primavera, no tempo exato designado para sua celebração. Olha que incrível! No tempo da colheita, quando teve a festa de Pentecostes, Jesus veio. Então, Ele morreu, ressuscitou, então tudo se cumpriu nos mesmos dias, gente. Isso foi tremendo. Quando eu comecei a estudar, eu disse, nossa, que coisa mais linda. Então, isso é tremendo para nós, né? Segundo o calendário judaico, isso quer dizer que uma vez que o ciclo das festas da primavera foi cumprido em Cristo, em sua primeira vinda, também o ciclo das festas de outono será cumprida à risca, com o evento relacionado à segunda vinda de Jesus, o Rei dos Reis, meu amado. Então, na primavera, a primeira, vamos agora às 7 festas. Páscoa, o que é que significa cada uma? Vamos ver. A Páscoa significa passagem, o Cordeiro Jesus morto. Vou dar um resumo, depois a gente pega em cada um. Páscoa, passagem, se chama passagem. O Cordeiro Jesus foi morto, eles colocaram nas portas para que passe como é o anjo da morte na época que eles foram no Egito, tá? Entre as 10 pragas, ou seja, vamos falar mais adiante. Páscoa foi a primeira festa, a festa dessas primícias, né? Segunda, pães asmo, se chama matizote, ele sendo o maná, o pão que desceu do céu. Jesus desceu do céu, meus queridos. Primavera e Páscoa, pães asmo é o segundo, e as primícias significa Hakikuri, o nome é estranho. Jesus é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou, sendo o primeiro a ressuscitar, nós ressuscitaremos também. Olha que tremendo, está em 1 Tessalonicenses 4, viu? A gente vai falar mais. Páscoa, pães asmos, as primícias, Jesus é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou, é a ressurreição. Pentecoste, ou seja, é a semana da colheita. Shavuot significa a descida do Espírito Santo, que está em Atos 2, de 1 a 47, leia. Então se cumpriu, essas são as 4 cumpridas: Páscoa, pães asmos, que ele é o pão, primícias e Pentecoste. Olha que tremendo. Então agora, meus amados, o que vai se cumprir é trombeta, Rosh Hashanah se chama, será a colheita, a última chamada, ajuntamento, significa arrebatamento. A trombeta vai ser tocada e haverá um arrebatamento. Então vai ser uma atrás da outra, assim, ó. Ser forte isso.
Então, faltará a trombeta. O dia da expiação é o dia do perdão. Ou seja, haverá uma tribulação de 7 anos, se chama Yom Kippur, o dia do perdão. Será o grande arrependimento de Jacó. Anos de angústia, são 7 anos, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor nesse período. Então, 7 anos de tribulação. Então, nesse período do dia da expiação, vai ser o dia do perdão. Eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é forte. E o tabernáculo é o 7º. Esse eu amo, Sucote. Eles viviam em cabanas, isso é lindo, cabanas. Então, os 7 dias da cabana é o cumprimento do milênio depois dos 7 anos da celebração no céu e da tribulação na terra. Quando ele vir, todos os santos com ele, para reinar, meus amados, isso é tremendo. Ele vai tabernacular conosco, em pessoa. Diga aí, preparar uma mesa no céu, depois uma aqui. Gente, é tremendo isso. A palavra que diz, não sou eu. Então, continuemos, né? O Senhor descerá com todos os santos e vai tabernacular conosco. Olha, e tem uma palavra que diz em Zacarias: eu serei rei sobre toda a terra. Um só será seu nome, um só será o Senhor, e não haverá mais maldição. E Jerusalém habitará segura. Você é a nova Jerusalém? Eu sou. Sendo restauradas as portas, meus amados. Isso é tremendo. Então, eu peguei um estudo sobre a festa da trombeta, que eu achei tão interessante. A trombeta e a expiação. Como eu disse, vai ser uma atrás da outra. Vai ser de uma vez só. E tem a ver tudo com o Apocalipse. Pense. Então, a trombeta, em Levítico 24, 25. Vamos lá em Levítico 24, 25. Que diz assim. Levítico 24, 25. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, escute, ao primeiro dia do mês tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil farei, nem trarei oferta queimada ao Senhor. Olha, então se tocava trombetas, e tem a ver com 7, e aí eles passavam 7 dias na cabana, lembrando da terra que eles viviam no deserto. Eles faziam cabanas só com folhas, para que ele olhasse o céu e se lembrassem. Então é uma das festas tremendas que eu fico assim, muito interessada. Então, como eu disse, no dia 1º do 7º mês, era tocada a trombeta, para anunciar um ano civil, um ano novo. Algo novo vai acontecer. Um ano novo. A trombeta também alerta ao povo da proximidade da expiação. Então, é uma trombeta sendo tocada atrás da outra, querido. Então é por isso que diz as 7 trombetas, 7 taças, isso vai ser forte. Mas primeiramente essa trombeta é diferente das 7, porque essa trombeta é chamada do arrebatamento. Aí vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois no período de 7 anos. Isso vai ser contado em outro. Está sendo contada minuciosamente no livro O Retorno do Rei Jesus, 1, 2 e 3, principalmente no 2 e no 3, que já está pronto no Face. Visite e copie, que é de graça. Então, meus amados, ele diz assim, olha, a trombeta será alerta ao povo da proximidade do dia da expiação, que será o dia do perdão, ou seja, arrependimento daquele povo, tanto dos judeus que não reconhecem, como os crentes que ainda vão ficar para ser provado. Porque a fiel vai estar com o Senhor. Existem as 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Então as prudentes acendeu a lâmpada. Significa fiel vai e as outras fiel fica. Aqui que está no pé no mundo e pé na igreja, gente. Vamos servir a Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém. Então continuemos. Então será um aviso. Primeiro a trombeta será só o aviso, vai ser a alerta, leva o seu povo. E começará a tocar os selos e depois as trombetas. Isso é muito forte. Então, ela alerta ao povo da proximidade da expiação, dia do perdão, que era o dia do juízo, onde se expiava, onde se exigia preparação e solenidade. As festas das trombetas eram um dia de descanso e consagração. Descanso, ou seja, vai ter uma celebração, uma ceia que está em Apocalipse 19, de 1 a 15, fala sobre a ceia, isso é tremendo, da noiva com o cordeiro. Então vai ser um descanso, ou seja, vai ser uma celebração tremenda. É o casamento do noivo com a noiva.
Então, representa apenas a oferta queimada dos animais na época, oferecida a Deus. Era oferta. Neste dia, seu cumprimento profético se deu ao anunciar da proximidade do grande dia da expiação, claramente estampado na primeira mensagem angelical que está em Apocalipse 14, 6 e 7. Olha o que diz Apocalipse 14, 6 e 7. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus. Olha que tremendo. Temei a Deus, dai graça ao Senhor, temei a Deus e dai-lhe a glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. Eita, que legal, é tremendo isso. Então, meus amados, lê Isaías 10, de 20 a 34. Ou seja, ele virá, será a chegada da trombeta, primeira trombeta, expiação, e depois vai vir o tabernáculo. O Senhor vai vir tabernacular conosco. Depois de 7 anos desceremos com eles e ele reinará. Zacarias 14, deu uma lidinha que é tremendo isso. Então, vamos continuar nas festas. As festas celebram-se, né? Começando a celebração. Aleluia, glória a Deus, Deus é tremendo. Ele que faz tudo isso, mais ninguém. Diz o Senhor é poderoso na batalha. É Ele que faz e faz tudo direitinho e perfeito. Diz o Senhor no Shabat, ele começa já com o Shabat, né? Que os israelitas até hoje comemoram-se o Shabat, e eu não acho errado. Então, Jesus é ainda o Senhor do sábado, e significa jubileu. Também tem uma parte de jubileu que eu vou falar um pouco. Festa da semana, já começa com a festa, né? O sábado é o último dia da semana, é o dia escolhido por Deus para que o homem descanse. É princípio e mandamento, depois de uma semana que significa uma existência. É uma semana completa, é perfeito. Uma vida é o número perfeito para Deus. E concluímos toda a obra e descansou da obra que fez ele e o santificou. O sábado, dia do Senhor, é eterno e é perpétuo. E é mandamento. Então, Gênesis 2, de 1 e 2. Lê. Deus preparou esse descanso para os seus filhos, obediente através de Jesus Cristo. Em ter evangelho, ele se apresenta como Senhor do sábado. Ele se apresenta ainda. Mateus 12, 8, Lucas 6, 5. Então, como diz, ele apresenta como Senhor do sábado, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Olha a palavra, preste atenção, gente. Aí distorcem as pessoas. Com os demais festas, o sábado é especial. Celebremos a criação de Gênesis a Apocalipse. E Jesus nos trouxe esse descanso de alma, para confirmar desde o princípio, o verbo estava com Deus na criação e na sua lei moral, que agora está como selo no nosso coração e na nossa mente. Está no selo, aqueles que gostam de obedecer, observa. Amém. E como ele é o Senhor do sábado, só podemos encontrar descanso na pessoa de Jesus. Só nele que a gente encontra. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para a vossa alma. É só Jesus. Mas temos que observar. Amém. Porque é dele, ele escolheu. Deus é Deus e é ele que faz. Homem nenhum pode mudar nada de Deus. Então, como diz, tomai sobre mim o jugo, porque o jugo é suave e é leve. Deus diz para nós: eis a lareira de Deus, a cidade lareira de Deus, que Davi assentou o seu arraial. Eu gosto dessa palavra que fala sobre as festas, que fecha o seu ciclo. Deus te considera como uma lareira de Deus. Amém. Espírito Santo, serei esse poder descer sobre vós. O Espírito Santo, serei minhas testemunhas, amados. Então, continuando, até a extremidade. Então, ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assenta o seu arraial. Acrescentai o ano e deixai as festas completas o seu ciclo. Isaías 29, de 1 a 22. Lê. Vejamos, as 7 festas, sim, tem a ver com o sábado, porque ele ainda é o Senhor do sábado. Isaías 58, de 11 a 14. Lê. E o Shabat, as festas do Senhor são festas ordenadas por Deus ao seu povo, conforme Levítico 23.
como veremos a seguir em Colossenses 2,17 também. Referindo a essas festas, os apóstolos Paulo nos ensina que elas serão sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, através desses 7 principais festas que a gente vai falar, Deus tratava e trata de nos ensinar a identificar o seu plano profético de redenção, através de Jesus Cristo, o Messias. Nós preferimos celebrar Jesus hoje, claro. A gente não celebra mais aquelas festas todos os dias, mas elas estão sendo cumpridas em Jesus. 4 cumpriu, falta 3, gente. Elas são sombras de coisas que acontecem no Antigo Testamento. É como se já falasse do futuro também. Deus é de ontem, hoje e sempre será. Então, Ele é para nós, então, obedecendo o calendário bíblico e não ser comprometido com as festas pagãs. Ou Deus não quer que a gente se comprometa com as festas pagãs, e nem com a idolatria. Por quê? Porque leva à destruição, à ruína, como foi a Babilônia, destruiu Judá, pelo fato de ser idólatras. A idolatria traz muitas coisas malefícias, como é maldição para o povo. Então, vejamos agora estas festas, como identificarmos a pessoa de Jesus Cristo em cada uma delas. Disse o Senhor a Moisés, né? Como disse? Disse o Senhor a Moisés, aos filhos de Israel, e diz: as festas fixas do Senhor proclamarei, serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhará e o 7º será sábado do descanso solene. Então, meus queridos, continuamos o contexto histórico. Então, agora, com base no que tudo que a gente viu um pouco até aqui, podemos ver a tabela das 7 festas judaicas e seus dias para comemoração, conforme descrito em Levítico 23. Vamos agora analisar cada festa da tabela anterior, detalhes a detalhes, ou seja, resumidamente, nós vamos falar um pouco de cada uma agora. Levítico 23, vamos deixar aberto aqui em Levítico 23, para a gente não perder o rumo. Então, Levítico 23, vou deixar aqui anotadinho. Páscoa, como eu já disse, se chama Pesach nele. É o Cordeiro Jesus que foi morto. Este dia vos será memorial, celebrareis por festa ao Senhor, nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Falai à congregação de Israel, dizendo: este mês toma um para uma família, um cordeiro para cada família. Pegar cada um cordeiro. Êxodo 12, 13. Então vamos lá. A Páscoa é uma festa que lembra a libertação do povo judeu na escravidão do Egito. Para nós cristãos, nos lembra de nossa libertação da escravidão do pecado através de Jesus Cristo. Nos liberta do pecado, nos purifica de todo pecado. Então, para ele significa, ele celebrava Páscoa lembrando a passagem, a libertação do judeu do Egito, aquele, né, os 10 mandamentos até que passou na novela. Então, eles tinham costumes, as tribos nômades, de oferecer um animal macho do rebanho em sacrifício da primavera e passar seu sangue sobre os condames das tendas. Na Páscoa dos hebreus, o povo celebrava a saída do Egito, da terra da escravidão. O sangue do cordeiro devia ser passado no umbral da porta, para identificar aqueles que tinham a promessa de Deus feita a Abraão. Aquele sangue impediria que o anjo da morte executasse sua tarefa naquela casa, que era matar os primogênitos. Ou seja, foi uma das pragas do Egito. Então foi a última praga, a 10ª, né? Então Deus estabeleceu para que fosse liberto. Então foi realmente, eles celebram isso aqui. A Páscoa é a primeira, é passagem, significa Jesus Cristo como cordeiro oferecido. Eles ofereceram o cordeiro nesse dia e passou o sangue, e hoje o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Está em João 1:9. Então o sangue, Deus perdoa e nos purifica de todos os pecados, viu? Significa isso. E diz aqui, Êxodo 12, 14, como eu falei: este dia vos será por memorial, celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrarei por estatuto perpétuo. Olha,
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3. Paulo identificou a pessoa de Jesus Cristo naquele cordeiro que ele sacrificou para se alimentar naquele dia e pegar o sangue sobre as umbrais. Por isso que hoje todo o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, Paulo identificou a pessoa de Jesus naquele cordeiro e cujo sangue purifica de todo o pecado. É o sangue da nova aliança, como eu falei na 7ª aliança. Eis o Cordeiro de Deus que trouxe a nova aliança para a gente hoje. Aquele que Abraão ia sacrificar já simbolizava o Cordeiro de Deus. Então, é o sangue da nova aliança, o sangue da nossa redenção. Como diz João 1, 9, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo por anos para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. Que tremendo, né? Então, e vendo passar, Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus, disse em 1 João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta festa tem a duração de apenas um dia, pois num só dia Jesus consumou sua obra redentora na cruz. Olha, isso cumpriu cabalmente. Então, no Calvário, derramando o seu sangue, trazendo a nossa redenção. Mas nesse contexto, Jesus é o Cordeiro Pascual, definitivo e promovido por Deus para a salvação dos homens, conforme profetizado durante o Antigo Testamento, desde a queda do homem. O cordeiro tinha de ser sacrificado no pré-crepúsculo ou no início do entardecer, exatamente na hora que Jesus Cristo foi crucificado. É o horário da 3 da tarde, a hora 9. Era a divisão entre a oblação e a oferta. Deus, a oferta foi Jesus Cristo. Antigamente se ofertava o cordeiro pelo pecado do povo de Deus, mas hoje é Jesus Cristo, já pagou. Amém. Então, a oferta maior era Jesus. Jesus foi crucificado às 9 da manhã do dia 14 de Nissan e morreu e expirou às 3 da tarde, Mateus 15, 25. Sendo ele sepultado às 6 da tarde daquele mesmo dia, da pessoa de Cristo, essa festa teve cumprimento máximo na cruz, onde foi cravada a cédula da nossa dívida em Deus, Colossenses 2,14. Então, no final da tarde, meu amado, sexta-feira santa, para o sábado, já era tarde, já era sábado quase, então foi sepultado, quer dizer, foi crucificado e morto. Aleluia. Então, continuemos. E por fim, o sangue que foi oferecido como pagamento de nossa libertação da escravidão do pecado. Amém. Por isso que sexta-feira significa sexta-feira santa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Mas por que pão? Porque fala agora do pães ázimo. Pães ázimo, é tremendo esse estudo. Pães ázimo significa matizote. Jesus é o pão que desceu do céu. A Páscoa é seguida de uma semana de festa. Está até aqui em Levítico. Olha o que diz Levítico. No primeiro dia tereis santas convocações numa obra servil, né? Mas 7 dias oferecerei oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra farás, né? Falando sobre o sábado. Então pães ázimos estava relacionado, ou seja, o pão, ele comia o pão. O pão é Jesus hoje, vamos lá. Pães ázimos, matizote. Jesus é o pão que desceu do céu. Aleluia! Como diz, ordenou as alturas, tem um salmo que diz, ordenou as alturas e abriu as comportas do céu e deu cereal a eles na época do deserto. E nos dá cereal hoje. Jesus é o pão da vida. Amém. Então continuemos. A Páscoa é seguida de uma festa de pães ázimos. É seguida de uma festa de pães também. São levedados. Os pães ázimos teve sua origem de costume agrário de consagrar os primeiros feixes de cevada à divindade de comer pão sem fermento durante 7 dias. Olha, 7 dias sempre está no meio. Até se obter fermento novo de uma nova colheita. Observe, a festa da Páscoa é a festa do ázimo, como exemplo, né? Que inclui elemento pastoriz e agrícola.
se fundiu a partir da saída do povo judeu do Egito. Amém. E se tornaram o símbolo da libertação do povo escravo no Egito. A celebração começa no 14º dia do primeiro mês. Durava 1 semana e 7 dias. Na festa do Pães Ázimos, Jesus nos oferece uma nova vida nas regiões celestiais, nos lugares altos. Como vimos, esta festa deve ser celebrada por toda uma semana, 7 dias. Imediatamente após a Páscoa, guardai, como dá em Êxodo 12:17, fala do Pães Ázimos. Guardai, pois, a festa do Pães Ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, guardai, pois, a festa do Pães Ázimos. É uma festa. E ao 15 dia deste mês, a festa do Pães Ázimos do Senhor. 7 dias comerei pães ázimos. Levítico 23:6. Olha que interessante. 7 dias comia. 7 dias, uma semana completa, significa uma vida toda. Uma semana significa a existência completa, como eu já falei. Jesus nos oferece possibilidade de viver toda a nossa vida livre da maldição do pecado. Amém. Como diz em 1 Coríntios 5:7, né? Então, fomos ressuscitados dos mortos e assim andemos também novidade de vida. Amém. Senhor, limpai, pois, do fermento velho. O Senhor diz, limpai do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como está sem fermento, porque o pão era feito sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha que lindo, gente. É tremendo isso. Então, no Antigo Testamento, o fermento poderia ser leite, ovo, qualquer outro ingrediente, né? Que ao ser adicionado na massa poderia causar fermentação. Outra massa contaminada, ou seja, normalmente o fermento é a levedura, é a massa se leveda quando é adicionada outra massa contaminada, nessa massa fresca e pura. Então, o termo fermento ou levedado, no seu sentido mais amplo, é qualquer coisa que pode causar mudança numa massa maior. Refere-se à estrutura a qualquer coisa que corrompe um ingrediente quando é adicionado. Por isso que tem que ser sem fermento. E no caso de Cristo, o que ele representa? Veja, ele é o pão da vida. Quem vem a mim não terá sede nem fome. Ele não teve fermento, ele foi açoitado, dilacerado, transpassado e moído por nós. Pelo nosso pecado. Curiosamente, o matzô, que é o significado do pães ázimos, matzô, pão sem fermento, é cheio de suco na aparência. Sucos. O matzô é perfurado para que o calor do forno possa passar todo o seu interior. O pães ázimos é feito de semente esmagada. Em Cristo a festa dos pães ázimos foi cumprida, pois ela é o pão da vida sem fermento, do qual devemos nos alimentar continuamente para termos vida. E ele foi moído pela nossa iniquidade, e o castigo que estava sobre nós recaiu sobre ele, meus queridos. Então, ele é o pão da vida. É a vida abundante, como está em João 10:10. Amém. Ele ressuscitou dos mortos. Agora vamos, primeiro, a Páscoa. Passagem. Segundo, pães ázimos. O Senhor é nosso pão que desceu do céu. Olha, foi cumprido. sem fermento. Sem todo limpinho, puro. Amém. Ele foi moído. Então é Jesus Cristo, é o nosso pão, que desce do céu todos os dias, como está em um salmo que eu gosto muito. É o que diz aqui em salmo, que eu não posso deixar, salmo 78, se eu não me engano, 78, então eu acertei. Vem na memória, é assim que Deus faz lembrar tudo. Então diz assim, aleluia, nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e deu cereal do céu, como cada qual pão dos anjos, enviou-lhe ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento oriental e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre ele carne como poeira. Aleluia! Então fê-lo cair no meio do céu arraial, do arraial deles. Olha que tremendo. Deixa eu botar em Levítico de novo. Então, continuemos Levítico, né? Então ele é o pão, ele ordenou as alturas e deu cereal, como fez no deserto, faz conosco. É o pão, é Jesus Cristo, não esqueça. Páscoa é o cordeiro, o pão é Jesus que desceu do céu. E o primícias é o fruto. O fruto, os primeiros frutos, aquele que se não morrer, João disse assim, aquele que não morrer é como uma semente. Deixa eu ver João aqui, vamos lá. João diz assim,
Aquele que não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se ele morrer, dará muitos frutos. Dá uma passagem em João. Deixa eu ver que eu gosto de mostrar na passagem. João diz assim. Como diz aqui, João. Aleluia. Vou chegando lá. João é tremendo que fala, meu tempo, aleluia. Vamos lá, deixa eu esperar só um pouquinho aqui. Diz assim. Achei. É chegada a hora de glorificar o Filho. Eita, tá chegando a hora, viu? Em verdade vos digo, se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se ele morrer, produz muitos frutos. Então, temos que morrer por dentro, temos que morrer o eu hoje, seguir a Cristo. Então, Jesus se despojou de que era Deus e se foi na cruz, meu amado. Então, ele morreu e deu muitos frutos. Hoje, nós temos a vida eterna por causa de Jesus. Amém. Então, os primeiros frutos é o terceiro. Já foi cumprido os dois, agora o terceiro também foi cumprido. Jesus como a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15 e 20. Ele é a oferta. Ele morreu e ressuscitou. Significa ressurreição. Primeiro fruto, Jesus ressuscitou e nós também seremos ressuscitados. Já somos ressuscitados. Oséias 6, de 1 a 3 dias. No primeiro dia restaurará, te ligarei, te restaurarei. E no terceiro eu ressuscitarei. Vem, conheçamos o Senhor, diz. E em Efésios 2 diz, e eu fiz ressuscitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma forma espiritual de ressuscitar. O espírito estava meio morto. Então, meus amados, mas também haverá uma ressurreição, realmente, dos corpos espirituais, para espirituais, é claro. Então, vamos lá. João diz assim, ressurreição. Durante o ano existiam alguns sábados, Shabat, extras, outro sábado extras, conhecido como Shabaton, ou como grande Shabat. Esses sábados Shabaton, extras caíam em dias especiais do calendário, e não exatamente nas noites de sextas-feiras. O primeiro Shabaton no ano foi de 15 de Nissan, no ano em que Jesus morreu. O dia 15 de Nissan caiu numa quinta noite e na sexta de dia. Porquanto houve 2 Shabates, um logo após o outro, ou seja, grande Shabat para a Páscoa. No dia 15 de Nissan, exatamente. Nas festas da primícia, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Esta festa devia ser celebrada ao seguinte dia do sábado. Seguinte dia do sábado, ou seja, no domingo. Levítico 23, 11. Fala aos filhos de Israel e diz, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizer a sua colheita, então trazei o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito no dia seguinte ao sábado. O sacerdote moverá. Esta festa está relacionada com a colheita dos primeiros frutos. Como se trata de uma sombra do que viria a acontecer através de Jesus, o Senhor espera que aqueles que morreram com Cristo na Páscoa vivem uma vida sem pecado, ou seja, vivam a festa do pães asmo e possam começar a produzir o fruto do Espírito imediatamente. Este é o primeiro significado dessa festa. O segundo aponta para o Senhor Jesus, que foi feito primícia do que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, é o mais principal, dando-lhe a esperança gloriosa de ressuscitarmos juntamente com ele. Como diz em 1 Coríntios 15 e 20, mas de fato ressuscitou dentre os mortos, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita a primícia dos que dormem. E outro, 1 Coríntios 15, 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lê todo. E também o Tessalonicense. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estas 3 primeiras festas do calendário bíblico acontecem simultaneamente. Páscoa, pães asmo e primeiros frutos da colheita, né? Da primeira colheita da cevada. Então, relacionado com a primeira vinda de Jesus à terra, eles marcam a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo já realizada. Olha que tremendo. Ressurreição significa a volta de um morto à vida. Pense, tem gente que eu não acredito, eu acredito plenamente. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, diz a palavra, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. E a gente vai também. Colossenses 3:1. A Bíblia nos diz com respeito à ressurreição que o último dia, o grande dia da segunda vinda de Jesus, todos seremos ressuscitados e compareceremos perante Deus para ser julgado. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ele tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos os seres que estão vivos naquela época são transformados, meu amado. 1 Coríntios 15:52 e Apocalipse 20:12. A morte foi vencida por Cristo e nós também triunfaremos sobre ela. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios 15:54-55. Assim quanto este corpo imortal, não, este corpo mortal, se vestir com o que é imortal, olha que tremendo. Quando esse tempo que morrer se veste, ou seja, quando esse corpo mortal se vestir do que é imortal, então acontecerá que as escrituras sagradas dizem: ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? A quem te feriu. Eita, 1 Coríntios 15:55, ou seja, meu amado, vamos ser revestidos de imortalidade, corpos gloriosos como Jesus foi. Ele ressuscitou, foi ascendido ao céu, voltou e ficou entre nós. E 500 pessoas viram, gente. Então vai ser ele glorificado, conosco também glorificados os corpos. Isso aí depois eu falo, nos livros está falando bem detalhadamente. A morte foi vencida por Cristo, então vamos lá. Mas agora Cristo ressuscitou do morto e foi feito das primícias do que dorme. Lê 1 Coríntios 15:20-22, João 5:25, João 5:28 e Romanos 8:11. Aleluia! Então ele é a nossa primícia. Então, e portanto era o dia da preparação, esta é a véspera do sábado, ou seja, a preparação, né? Então, o dia da preparação refere-se a qualquer dia da semana, qualquer data do dia do Shabat. A festa do primeiro fruto, ou das primícias, teve cumprimento em Cristo Jesus, como vimos, e sua ressurreição nesse dia exato. Sendo assim, ele é o primogênito entre os mortos. Colossenses 1:18. Para a vida eterna. Ele foi feito a primícia do que dorme. 1 Coríntios 15:20. As manifestações descritas em Mateus 27:52-53. Foram as primícias de Cristo oferecidas a Deus, Pai. Aqueles santos que ressuscitaram foram os primeiros de uma imensa colheita que está para acontecer. A festa da primícia é a terceira e última festa que Jesus cumpriu pessoalmente na terra, meus queridos. Jesus estava presente fisicamente na Páscoa, nos pães asmos e na primícia. Ele subiu, ascendeu ao céu, depois de 40 dias, 10 dias, antes de Pentecostes. Ele ainda virá fisicamente cumprir as 3 festas, ou seja, as primícias. Ou seja, depois do Pentecostes, ainda tem o Pentecoste, que ele cumpriu o Pentecoste, aleluia, cabalmente. Então, as festas estão sendo cumpridas cabalmente, ou seja, a Páscoa, pães asmos, Páscoa, o cordeiro, pães asmos, o pão que desceu do céu, as primícias, aleluia, ressurreição. E agora o Pentecoste, como eu gosto dessa parte do Pentecoste, amém. Então, Pentecoste é a festa de Shavuot, semana da colheita. Como vimos anteriormente, a primeira colheita foi a descida do Espírito Santo, prometida através de Jesus, que está em Atos 2, prometida no Antigo em Joel 2:28, foi cumprida em Atos 2, todinho, lê. Então, como vimos, a colheita foi a descida do Espírito Santo prometida através de Jesus Cristo. Festa da semana ou da colheita se chama. Conhecida posteriormente pelo nome de Pentecostes, era celebrado 50 dias, 7 semanas após o início da Páscoa. 50 dias após o início da Páscoa. Olha que tremendo. Então, após o início da Páscoa, era essencialmente uma celebração agrícola, na qual se oferecia a Deus as primícias da colheita, os primeiros frutos da colheita, outono no caso, particularmente a alegria e a ação de graça pela colheita do trigo. Era uma alegria só. Era ação de graça depois de dura jornada de trabalho no plantio e na colheita. Era celebrada no templo com diversos sacrifícios. Mais tarde, a ser a festa de comemoração da história de salvação de Israel. Amém.
Depois das primícias, conta-se homem, feixe, contagem. As contagens de 50 dias é chamado Homer, contando os feixes. Ou seja, quando Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre Pentecostes, no caso, era a festa de Pentecostes na época, Jesus Cristo disse, fique em Jerusalém, de lá vai ser cumprido a descida do Espírito. Então ele foi-se embora para o céu, e eles foram orar, e desceu o Espírito Santo sobre eles. Aí começou o ministério, foi a primeira colheita de 3.000 almas, meu querido. Lê Atos 2, de 12 a 47. A partir dali começou a primeira colheita das almas. Estou falando da alma, aqui é dos frutos, mas para Deus é frutos. Por quê? Jesus Cristo morreu, como diz, se a semente cair na terra, não morrer, ficará ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto. Então foi colhido a fruto. O fruto todo de colhido foi 3.000 almas somente. E a partir daí começou o ministério. Então os apóstolos deu seguimento ao ministério de Jesus Cristo na terra. E até hoje esse evangelho chega até nós, por meio do começo desses apóstolos, meu querido. Então continuemos. Amém. Então é a colheita de alma. Na festa de Pentecostes, Jesus capacita sua igreja para a colheita. Esta festa é também chamada de festa de semanas ou festa da colheita. Ao cobrir o dia de Pentecostes, Jesus enviou o Espírito Santo para revestir sua igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas até os confins da terra. E em Mateus 3,11 diz, vai vir um batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é poder. Poder do Espírito Santo. Recebereis poder e serei minhas testemunhas, meu amado. Depois que você recebe o poder, uma capacitação maior. É tanto que Pedro disse, que está cumprindo aqui é o que foi dito em Joel. Naquele dia derramarei meu espírito sobre toda a carne, sonharão, terão visões e profetizarão. Então, é o que estava acontecendo em Joel, aconteceu no Pentecoste. Amém, confirmou. Então foi a colheita das primícias, os primeiros frutos que Jesus teve. Ou seja, pelo ministério de Jesus que deixou na terra. Deu aí o segmento à igreja. Que coisa linda, né, gente? Eu amo esses estudos. Então, diz aqui. Cadê? Ao cumprir o dia do Pentecostes, Jesus envia o Espírito Santo para revestir sua igreja de poder do alto, para que ela seja testemunha do seu evangelho, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como estou aqui na extremidade oriental. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Perguntou, né? Eis que vos digo, levantai os olhos e vede a terra que já está branca para a ceifa. João 4,35. São as 3 festas que estão chegando. E dizei, grande é verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara, meu amado. Deus vai mandar obreiro. Então, leia Atos 2, que eles estavam reunidos, orando, e de repente o vento impetuoso no lugar, 120 pessoas, ó, orando, aí veio como fogo do Espírito Santo tocando a língua de cada um e começaram a falar em línguas. Uma coisa mais linda, quando eu leio Atos 2, fico assim, apaixonada. E lá embaixo estava a festa do Pentecoste, né? A festa da colheita de todas as nações ali. Olha como Deus prepara tudo bem direitinho. E a festa, a multidão de todas as nações, reverenciando a festa do Pentecoste. E eles saíram e todo mundo, que é isso, que é isso? Um disse, ele está bêbado, o povo tudo falando em língua assim. Então, aí ele disse, ninguém está bêbado. Pedro se levantou com todo vigor, porque quando o Espírito Santo vem, a gente tem uma capacitação maior. O que está acontecendo aqui, Pedro disse, é o que foi prometido em Joel 2,28. Receberão o Espírito, será derramado sobre a carne, toda a carne que recebe a Jesus Cristo. E profetizarão, sonharão e terão visões. E vai ver sinais no céu, prodígio na terra, lua de sangue, assim vai, meu amigo. É tanta coisa. Então, começou aí o ministério e a colheita de alma. E lá na frente diz, Pedro pregando, ele fez, como é que a gente vai para aceitar? Aí ele diz, converta-se a Jesus Cristo e será salvo. Aí 3.000 almas salvas. Está em Atos 2, dê uma lidinha. Que é longa, não dá para ler agora. Então, é assim que ficamos quando vem a salvação sobre nós. Ficamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de riso. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O fruto do justo é a árvore de vida, quem ganha alma é sábio. E esse que eu disse é Salmo 126, de 1 a 6.
Então, o fruto do justo é a árvore de vida. Quem ganha a alma é sábio, meu amado. Então, se você não morrer, ou seja, estou falando espiritualmente falando, do eu, vou morrer para o mundo, como é que você vai ser discípulo de Jesus? Então, vai ter uma colheita grande, vai ter um grande avivamento, meu amado. E Deus vai colher tanta alma antes que venha a tribulação. Viu? Em nome de Jesus. Vai dar conhecimento, a glória do Senhor será do conhecimento da glória de Deus, como as águas correm para o mar. Então, vou continuar em outro vídeo, porque senão acaba de ligar. Então, em nome de Jesus, receba, porque a próxima festa que eu vou falar é algo tremendo, é do céu. Então, são festas proféticas que vai se cumprir, é a das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Então, continuemos no outro vídeo. Até mais.